Nós vivemos ontem o Capitólio brasileiro, com uma diferença. Duas. A primeira, não houve óbitos. E segundo, tem mais presos aqui do que lá. E com muita velocidade. Anteriormente a esses eventos, havia uma avaliação geral de que eles seriam eventos em que não ocorreriam atos de violência. Esta foi a avaliação, não obstante existente. O delegado Andrei participou de uma reunião nos representando, acho que na quinta ou na sexta-feira, e foi firmado um entendimento operacional e que incluía que pessoas não entrariam na esplanada dos ministérios e que haveria um bloqueio, à semelhança do que houve em outros momentos. Infelizmente, houve uma avaliação, repito, das autoridades locais, a quem compete zelar pela ordem pública, de que seria possível, na última hora, mudar o planejamento. E esse planejamento foi modificado. E isto ensejou que essas pessoas descessem até próximo ao Congresso Nacional e, em seguida, o descontrole que as senhoras e os senhores verificaram. Esse erro foi deliberado ou foi apenas um erro? Isso a investigação vai mostrar, porque certamente o que ocorreu, e eu vi, ninguém me contou, eu vi, eu assisti, é que o contingente policial estava absolutamente desconforme com a decisão tomada de deixar que eles descessem a esplanada. Tanto é que, quando os efetivos foram ampliados, 1h30 após o início dos episódios, rapidamente a situação foi controlada. O que mostra que ela era absolutamente evitável se não fosse essa mudança de planejamento de última hora, que as investigações vão mostrar as razões. As razões se foram puramente por erro técnico ou se houve realmente uma estratégia, um ardil. O que nós acertamos para a posse foi fielmente cumprido. Tanto que a posse ocorreu em paz. Ou seja, todos os acordos que nós fizemos com o governo do Distrito Federal, no tocante à posse, foram cumpridos. Publicizados na presença de muitos senhores e das senhoras e cumpridos. Então, nós acreditávamos que o planejamento feito seria cumprido. Infelizmente, não foi. Nós tínhamos a visão de que poderia ocorrer alguma coisa. E o planejamento foi feito. Infelizmente, um elemento fundamental do planejamento não foi cumprido. E eu repito, eu vi da janela do Ministério da Justiça que o contingente policial não era o que havia sido combinado. Nós vimos a manifestação de um ódio contra instituições que foram tão duramente atacadas nos últimos anos, a exemplo do Supremo Tribunal Federal. As senhoras e os senhores que viram imagens, a nação brasileira que viu imagens, viu a materialização e o efeito do discurso de ódio, que não era anedótico, como nós alertamos esses anos todos. Palavras têm poder. E essas palavras se transformaram em ódio e se transformaram em destruição. Mas esta é outra cadeia de responsabilidade que não é propriamente jurídica ainda. Tudo pode ser dito em relação à atual equipe do governo federal, menos que minimizou esta ameaça, porque sempre agimos. Agora, agimos com os meios disponíveis. É importante lembrar isso. Agimos com os meios disponíveis. E os meios disponíveis não são os ideais, por várias razões. Entre as quais que nós não estamos operando numa situação de normalidade institucional. Ou alguém tem uma visão diferente quanto a isto? Porque houve, obviamente, a inoculação de valores exóticos na sociedade, entre as quais nas instituições do Estado. As fotos estão aí, senhoras e senhores. As imagens estão aí. Não precisa eu dizer. Basta consultar a internet. E é nessas condições difíceis que nós atuamos. Atuamos com firmeza desde o dia da diplomação presidencial.
Está sendo feita a análise de todas as situações que têm relação com os atos terroristas e antidemocráticos que estiveram presentes, proclamaram, defenderam, enfim. E, obviamente, a gente não pode anunciar providências futuras. Seja quem forem os financiadores, eles serão chamados à responsabilização penal e civil. Nós temos a relação de todos os contratantes dos ônibus, todas essas pessoas serão chamadas a prestar esclarecimentos. Sobre extradição, é importante lembrar que é um procedimento jurídico regrado, inclusive por acordos internacionais, e só é possível pedir extradição de alguém que responda a algum processo criminal, e o ex-presidente da República não está nessa situação. Eu diria que nós vivemos um momento muito difícil ontem, um teste, talvez um estresse institucional inédito na vida brasileira, mas que foi ultrapassado. E acho que foi ultrapassado positivamente nesse sentido que a senhora abordou na sua pergunta, no sentido de unir mais amplamente todos, independentemente das suas opções de voto, mas unir em torno dessa visão de instituições de Estado e na